Você sabia que o Brasil guarda uma das fronteiras mais estranhas e intrigantes do mundo? De uma ilha desabitada que gera disputas diplomáticas a cidades divididas por linhas invisíveis. As divisas brasileiras escondem histórias que parecem saídas de um filme. Mas será que essas fronteiras foram mesmo bem definidas? Ou ainda escondem mistérios e disputas territoriais? Vamos entender. O trecho da BR-153, que cruza as cidades de União da Vitória, no Paraná, e Porto União, em Santa Catarina, guarda uma situação atípica que confunde motoristas e o GPS. A divisa é extremamente irregular entre os dois estados. Essa linha divisória não segue um padrão linear, mas sim um traçado sinuoso e imprevisível, que faz com que os motoristas mudem de estado várias vezes em questão de minutos. E por que essa fronteira é tão confusa? Essa situação remonta à Guerra do Contestado, que ocorreu de 1912 a 1916, um conflito armado envolvendo poceiros, caboclos, companhias estrangeiras e os governos estaduais. A guerra terminou com um acordo que definiu a divisão entre o Paraná e Santa Catarina, de forma tão complexa que até hoje causa confusões. A linha férrea, que parecia uma solução simples para demarcar a divisa, acabou criando uma cidade gêmea, onde o lado paranaense é chamado de União da Vitória e o catarinense de Porto União. O mais curioso é que a área urbana dessas cidades é tão contínua que quem passa por lá dificilmente percebe que mudou de estado. A confusão é tanta que até moradores às vezes ficam sem saber se estão no Paraná ou em Santa Catarina. O apelido de Estrada Fantasma surgiu exatamente por essa sensação de atravessar estados invisíveis, deixando qualquer GPS completamente perdido. No meio do rio Quaraí, uma pequena ilha desabitada com um pouco mais de 2 hectares, equivalente a 2 campos de futebol, desafia a diplomacia entre Brasil e Uruguai há mais de um século. A ilha brasileira, como é chamada, parece insignificante, mas esconde uma disputa simbólica e diplomática que persiste até hoje. Mas por que essa ilha é tão polêmica? Tudo começou com o Tratado de 1851, que definiu a fronteira entre Uruguai e Brasil no rio Quaraí. O Brasil interpreta que a ilha pertence ao território nacional, enquanto o Uruguai contesta essa interpretação. O impasse gerou episódios curiosos, como em 1964, quando militares brasileiros desembarcaram na ilha para plantar uma bandeira. A resposta uruguaia veio logo depois, com soldados removendo a bandeira brasileira e hasteando a sua própria. Essa troca quase cômica de bandeiras continuou por anos, sem que nenhum dos dois países aceitasse ceder. Geograficamente, a ilha não tem importância estratégica, mas se tornou um símbolo de soberania nacional. Nenhum dos dois lados quer abrir mão da posse, pois isso poderia abrir precedentes perigosos para outras disputas fronteiriças. Já imaginou morar em uma cidade onde você pode tomar café no Brasil e almoçar no Uruguai, sem precisar passar por controle de fronteira? Pois essa é a realidade em Aceguá, uma cidade dividida entre os dois países por uma linha quase invisível. Não há barreiras ou postos de controle, apenas uma avenida que corta a cidade e representa a fronteira entre Brasil e Uruguai. Mas como isso aconteceu? Essa divisa peculiar remonta aos Tratados de Madrid, de 1750, e Santo Ildefonso, de 1777, que tentaram organizar as fronteiras coloniais entre Portugal e Espanha. No entanto, a linha divisória acabou sendo mais simbólica do que prática, resultando em uma cidade unificada, onde a única diferença visível é a moeda usada em cada lado. O interessante é que os moradores vivem uma rotina integrada. Escolas recebem alunos dos dois países. Os mercados aceitam tanto reais quanto pesos, e famílias têm membros dos dois lados da divisa. Essa integração criou uma cultura única, misturando tradições brasileiras e uruguaias. Por outro lado, a ausência de uma fronteira física também facilita o tráfico de produtos ilegais, gerando desafios para as autoridades de ambos os lados. E se eu te dissesse que o Brasil faz fronteira com a França? Parece estranho, mas é verdade. No extremo norte, o estado do Amapá divide suas terras com a Guiana Francesa.
um território ultramarino francês. E como isso aconteceu? A origem dessa fronteira remonta ao Tratado de Utrecht, de 1713, assinado entre Portugal e França. No entanto, disputas territoriais se arrastaram por quase 2 séculos, culminando na chamada Questão do Amapá no final do século XIX. A situação só foi resolvida no ano de 1900, através de uma arbitragem internacional que favoreceu o Brasil. A construção da ponte binacional franco-brasileira facilitou ainda mais o trânsito entre os dois territórios. Hoje, brasileiros atravessam para comprar produtos franceses, enquanto moradores da Guiana Francesa vêm ao Brasil em busca de preços mais baixos. No Mato Grosso do Sul, uma simples rua separa a cidade brasileira de Coronel Sapucaia da paraguaia Capitã Bado. Essa fronteira é tão imperceptível que moradores atravessam de um lado para o outro várias vezes ao dia, sem sequer perceber. Mas quais são as consequências disso? Embora facilite a convivência e o comércio local, essa divisa invisível também transformou a região em um ponto estratégico para o tráfico de mercadorias ilegais. A ausência de barreiras físicas e a fiscalização limitada faz com que os contrabandistas aproveitem para escoar produtos como cigarros e armas. O Tratado de Assunção, de 1872, definiu essa fronteira logo após a Guerra do Paraguai, mas a falta de controle efetivo torna a fiscalização quase impossível. Operações conjuntas entre as polícias brasileira e paraguaia tentam coibir o tráfico, mas o tamanho da fronteira e a presença de áreas de mata densa complicam o trabalho. E aí, qual dessas divisas você achou mais intrigante? A ilha desabitada que causa um mini estresse diplomático, a fronteira urbana, onde uma rua define se você paga em reais ou pesos, ou a ponte que liga o Brasil à França, na Amazônia? Essas histórias nos mostram como as fronteiras brasileiras são verdadeiros casos de estudo para geógrafos, historiadores e diplomatas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos de geopolítica e economia. O meu muito obrigado.